Oi, gente. Sou Jin Ho. Estava considerando o último tópico de nossa nova revista chamada O Realizador. Quero te agradecer pelo teu tempo, hoje, por ficar apenas alguns minutos comigo. Tenho um assunto muito interessante, o chamei 5 passos simples para ir da média até a fortuna. Me pediram para ministrá-lo em vários lugares, desde corporações até empresas, e agora tenho a oportunidade de compartilhá-lo com você. É um assunto bem grande para alguém como eu, já que a minha vida começou de maneira bastante modesta lá numa fazenda do interior no estado de Idaho, onde fui criado nesta pequena comunidade de cerca de 4 ou 5 mil pessoas e fui ao colégio, concluí, e então fui para a faculdade por 1 ano e meio e depois abandonei. Decidi que eu era inteligente o suficiente e arrumei um emprego, para ver se eu não podia tornar todas as minhas ambições realidade. Meus pais, acredito, me deram alicerces muito bons, um começo muito bom. Era filho único, então eu pensei que eles passaram um tempinho a mais comigo e fui-me embora para ter o meu bom começo. Uns 2 anos depois deixei a escola, encontrei uma jovem linda e a persuadi a se casar comigo e continuei a fazer todas aquelas grandes promessas, como tínhamos inclinação para fazer, que tudo ia dar certo e que ela tinha tomado uma sábia decisão. Bem, 2 ou 3 anos depois eu casei, não parecia que a minha nova esposa tinha tomado uma decisão sábia porque agora comecei a batalhar. Tinha meses demais para pagar no final da grana. Se você já soube do que é que se trata, e me perguntava o que fazer. Estava atrasado com as minhas contas. Queria trabalhar duro, esse não era o meu problema, mas não estava indo tão bem como pensei que ia até aquele momento. Batalhava e me perguntava o que fazer. Deveria voltar para a escola e adquirir mais educação? Não tinha nenhum capital para começar um negócio, então todas estas perguntas percorriam a minha mente quando precisava de algumas respostas sobre como me tornar bem-sucedido e como dar a volta por cima. Bem, quando tinha 25 anos, a boa sorte veio para o meu caminho. E às vezes é um pouco difícil descrever a boa sorte. Por que coisas únicas acontecem contigo? Parte disso é um mistério para mim. Eu realmente não sei. Um dos meus amigos diz: bem, as coisas não apenas aconteceram, elas ocorrem e pronto. E talvez seja isso. Eu realmente não sei. Mas a minha boa sorte veio aos 25 anos. Encontrei um homem incrível. Seu nome era Sr. Shelf, Sr. Shelf. E ele foi o cavalheiro que me deu aquelas respostas finais que eu estava procurando até então. Seu Shelf era um homem único. Era um homem de negócios, um empreendedor. Tinha diversos negócios e ele começou a gostar de mim e me contratou e eu ia trabalhar por ele. Passei os 5 anos seguintes trabalhando por ele, e então infelizmente, no final dos 5 anos, ele faleceu. Mas eu consegui passar 5 anos com este homem fantástico, e ele é o cavalheiro que me deu as respostas. Me deu os pontos e as ideias que me ajudaram a realmente reverter a minha vida. E serei sempre grato por ter encontrado alguém que dedicou o tempo dele a compartilhar informações comigo. A melhor coisa que seu Shelf me deu não foi um emprego. A melhor coisa que me deu foi o benefício de sua filosofia. E por minha sorte, a filosofia dele funcionou comigo. Eu a pratiquei, a utilizei e a coloquei para trabalhar. E cerca de 17 anos atrás, eu estava morando em Beverly Hills e estava buscando entre as notas que tinha juntado ao longo de 5 anos. E a ideia veio para mim. Por que não compartilhar estas mesmas ideias com outras pessoas? Eu as utilizei para mudar a minha vida. As coisas deram certo para mim. Eu me pergunto se outras pessoas as poderiam achar interessantes. Então juntei todo o material e 5 anos atrás ministrei a minha primeira palestra, meu primeiro seminário. E desde então, eu passei mais e mais do meu tempo ensinando e compartilhando ideias sobre como fazer melhor, como dar certo na vida, como fazê-la funcionar melhor social e economicamente. E especialmente durante os últimos 6 ou 7 anos, eu tive a oportunidade de viajar ao redor do mundo. O seminário foi traduzido em muitos idiomas, e eu me encontro agora passando a maior parte do meu tempo palestrando, partilhando ideias, e tentando obter respostas que podem fazer a diferença na tua vida. Permita que eu ministre para você esta fala pequena e simples. Como ir da média até a fortuna? Tem 5 simples passos. Talvez você possa querer fazer anotações. Eis o primeiro. Torne-se sério. Eis o primeiro. Eu não conheço nenhum substituto para isso. Você tem que se tornar realmente sério. Não precisa ser pesado, mas você precisa ser sério. Eu conheço um cara que tem uma meia dúzia de piadas que lhe impedem de se tornar rico. Ele não é conhecido por ser rico. É conhecido como um brincalhão, que eu acredito ser ok, se este for o tipo de vida que você quer viver, mas não é a melhor maneira de se viver. Para ir da média até a fortuna, você precisa se tornar sério, e você deve ser sério a respeito de 2 coisas muito importantes.
A primeira é definir os teus objetivos e para onde você quer ir. Planejando os próximos 5, os próximos 10 anos é de importância vital. O que você deseja fazer economicamente? Para onde você quer ir? Quem você quer ser? O que você gostaria de ter? O que você gostaria de compartilhar? Quanto dinheiro você gostaria de ganhar? Quão longe você gostaria de ir? Estas são algumas das maiores questões para se perguntar. E para que todas funcionem do jeito que você queria para os próximos 5 ou 10 anos, segundo a minha opinião, você precisa se tornar sério. Então você precisa ser sério acerca de outro assunto importante, e este tema importante é chamado desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal é batalhar duro para se tornar o tipo de pessoa que você quer se tornar. E para se tornar o tipo de pessoa que você quer ser, você precisa trabalhar sobre isso. Daqui a 10 anos, com certeza você será alguém. A grande questão é: quem? Quem você está se tornando? E se você começar a trabalhar sobre isso agora, tenha bastante certeza, em um breve período de tempo, você poderá tomar uma nova direção para se tornar o tipo de pessoa que você quer ser. Há uma pergunta muito importante a ser feita. E a questão é: daqui a 10 anos você com certeza vai chegar, e a pergunta é: e onde? Então, para responder à questão sobre onde você quer chegar e que tipo de pessoa quer se ser, você precisa ser sério. Então este é o primeiro ponto. Para fazer com que a tua vida faça sentido e seja única, para ir da média para a fortuna, você precisa se tornar sério. Agora, o segundo ponto é se tornar inteligente. Para fazer com que a tua vida dê certo, você precisa ter algumas ideias. Você precisa ter as informações. Você precisa ser inteligente. De fato, nesta década, precisas ser muito mais inteligente de quanto foste na década passada. Você precisa ler os livros. Precisa sugerir as informações. Quando tenho a oportunidade de falar com os garotos do colégio, eis o tema da minha fala: se torne esperto. Não há nada pior que ser estúpido. E se você ler os livros, aprender com as suas experiências e fizer todas as coisas possíveis para obter as informações, tenha bastante certeza, você será mais sábio este ano do que o ano passado. E eu tenho algumas técnicas que ensino em meu seminário sobre como se tornar mais esperto. Mantenha um jornal ou diário, vá assistir palestras, vá para os seminários, ouça sermões, pegue as ideias de outras pessoas. Você precisa se manter ao passo com este firme processo de aprendizagem. Nunca cesse a sua busca por conhecimento. E este é um dos pontos-chave para ir da média para a fortuna. Se torne esperto. Agora aqui é o ponto número 3, precisa estar em movimento. Todas as coisas que você aprendeu não vão te tornar muito bom se você não as coloca em um plano de ação. Precisa estar em movimento. Nos meus seminários de gerenciamento e liderança, ensinamos planos de jogo sobre como colocar em prática todas as coisas boas que você aprendeu: ação econômica, social, pessoal, como fazer as mudanças e como a coisa funciona. Fique em movimento. Esta é a chave. Algumas pessoas estão sempre aprendendo, mas elas não colocam em prática. Não passam para a ação. É como o homem que leva os materiais para a obra e nunca constrói nada. Ele fica trazendo a areia e o cascalho e as janelas e as portas e o material para fazer o teto, e ele apenas acumulou todos esses recursos, mas ele nunca constrói nada. Veja, se você o fizer por um tempo suficiente, tão logo eles vão chegar e vão te tirar de lá. Você precisa fazer algo com aquilo que você aprendeu. Precisa entrar em ação. Você precisa entrar em movimento. Então esta é uma das coisas mais importantes para se aprender sobre como planejar seus dias, suas semanas, seus meses de modo que você haja de forma apropriada para obter o retorno apropriado que você está buscando, quer que seja econômico ou pessoal, se movimenta. É a chave principal. Agora eis o ponto número 4, você precisa estar empolgado e não apenas ter falso entusiasmo ou tão somente puro pensamento positivo. Você precisa estar empolgado sobre algumas questões bem básicas. Uma é se empolgar acerca da tua habilidade de fazer as coisas necessárias devido ao fato que a disciplina é o maior passo rumo ao progresso pessoal. E todas as vezes que uma pessoa o desejar, esta pode fazer mudanças radicais em sua vida, em termos pessoais e sociais e financeiros. Não precisa mais ser o mesmo depois de hoje. Nem falar daquilo que você pode fazer hoje se realmente você quiser. O ato de matar é uma indicação clara que uma pessoa em um ato drástico pode mudar o curso da própria vida para sempre. Isso apenas acontece numa direção negativa. Aquilo que gostaria de te pedir a partir de hoje é de começar a se empolgar a partir de hoje para cometer um ato que seja positivo, um ato que seja construtivo, para fazer as mudanças na sua vida que você quer que sejam feitas e ir na direção que você quer ir. Então isso é o número 4. Empolgue-se. Empolgue-se sobre o seu potencial. A capacidade humana normalmente nunca é o problema.
Crianças pequenas podem aprender diversas línguas, mas nós podemos aprender a fazer as coisas mais incríveis. Tudo o que precisamos fazer é arrumar o tempo para fazê-las. Então não é questão de capacidade, é questão de juízo. É questão de empolgação, é uma questão de vontade, and it is a matter de desejar com ardor. Então empolga saber que a cada dia que você o desejar, você pode mudar a sua vida, a cada dia que você o reconhece, você pode fazer mudanças radicais. Não precisa continuar sendo a mesma coisa. E é empolgante saber que intelectual e personalmente, você atualmente pode fazer coisas que trarão mudanças radicais na tua vida. Eis o número 4. E aqui está o ponto número 5. O 5 é afaste-se. Eu descobri, especialmente nos últimos 1520 anos, que tem uma coisa importante chamada vida em equilíbrio. Você precisa aprender a se afastar. Você precisa aprender a se afastar e ficar só. Aprender a se afastar e a refletir. Aprender a se afastar e aprender a viver, assim como a aprender. Como seria triste aprender a ganhar bem, mas não aprender a viver bem? Você precisa equilibrar a sua vida. Nós ensinamos algo, especialmente na minha equipe, eu ensino algo chamado estilo de vida. Estilo de vida é como aprender a viver a tua vida. Algumas pessoas têm dinheiro, mas elas nem sequer sabem como gastá-lo. Elas têm tempo, mas não sabem como passá-lo. Algumas pessoas são bem-sucedidas, mas elas não sabem como utilizar o seu sucesso. Não sabem o que fazer com isso. Não obtêm felicidade com isso. Ao invés disso, obtêm animosidade. Um pai apega $5, os amassa e os joga para o seu filho dizendo, se você precisa tanto assim, pode pegar. Agora são os mesmos $5, mas ao invés de distribuí-los com alegria, os distribui com animosidade. Eis a diferença em não saber como viver. Isso é chamado estilo de vida. Depois precisa investir um tempo para cultivar boas amizades. Você precisa ter tempo para passar com a sua família. Você precisa ter tempo para passar com as pessoas que são importantes para você, planejando a sua vida a respeito disso. Afaste-se. Arrume o seu tempo. Dê um tempo, reflita sobre a sua vida, recarregue as suas baterias, faça algo separado do seu empreendimento. Então, quando você voltar ao seu empreendimento depois de ter dado esse tempo para equilibrar a sua vida, encontrarás o equilíbrio em teu trabalho, trabalhando sobre o teu empreendimento, as coisas realmente irão ser bem melhores. Então estes são os 5 simples passos para ir da média até a fortuna. Torne-se sério, torne-se esperto, movimente-se, empolgue-se e afaste-se. Espero que estes pontos possam ser valiosos para você ao considerá-los, e quero te agradecer para me dedicar alguns minutos do seu tempo para que eu possa passar um tempinho com você. Eu te invitaria para vir e participar do meu seminário. Se eu tiver uma chance de te ver por lá, serei feliz de te conhecer. Costumamos ter algumas centenas até 1000 pessoas participando do seminário, e eu adoraria ter por você lá. Eu acredito ter algumas coisas interessantes para compartilhar sobre a vida e sobre economia e como fazer melhor. Aprendi muito disso nos últimos 1520 anos e os encapsulei em uma noite. É das 19 até as 23 horas. São 4 horas de um material muito interessante e eu acredito que para você seja empolgante. Tenho algumas ideias para compartilhas. Eu não digo que sejam certas. Apenas clamo que são as minhas ideias. Mas se você arrumar um tempo, se você passar uma noite comigo, eu acredito que para você será gratificante. E quero te agradecer por me dedicar estes minutos do seu tempo. Eu gostaria sinceramente compartilhá-los com você. Não caminhe na minha frente, eu posso não te seguir. Não caminhe atrás de mim, eu posso não liderar, mas caminhe ao meu lado e seja meu amigo. Obrigado por escutar.